Graça e paz, amados. Hoje nós estaremos lendo Gênesis capítulo 26, versículos de 1 a 11, quando estaremos falando sobre a grande fome que teve na terra de Isaque. Vamos ler? E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as famílias da terra. Porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Amados, nós acabamos de ler aqui algo extraordinário, quando Deus livrou Isaque desta grande fome que teve na terra dele. Ele habitava onde Abraão, seu pai, habitou antigamente. Abraão havia aberto um poço em Belarrói. Então, Isaque, recebendo a bênção de Abraão, certamente logo que casou, ele foi habitar junto ao poço de Belarrói. E, no texto em que nós lemos, foi relatado que Isaque enfrentou uma grande fome, mais ou menos igual à fome, que Abraão enfrentou nos seus dias. E por isso Isaque foi obrigado a sair da terra em que habitava, em Belarrói, e ir para Gerar, um lugar em que habitavam os filisteus. Ali havia o rei Abimeleque, que era o que comandava aquela terra. Era o rei dos filisteus, Abimeleque. Isaque tomou essa decisão, queridos, em obediência ao Senhor. Isaque obedeceu à voz de Deus que lhe tinha aparecido e ordenado para não ir para o Egito, mas que ficasse na terra que ele, o Senhor, ordenasse. A promessa de Deus para Isaque é que a partir do momento em que ele fosse obediente, ele ia ser abençoado, próspero, e o Senhor ia cumprir o juramento que fez com Abraão, seu pai, de dar todas as terras para que ele e sua família e seus descendentes pudessem receber, tomar posse e dar continuidade, às gerações futuras que haveriam de vir através dessa família. Então o Senhor ratificou a promessa que havia feito a Abraão quando disse: E multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então habitou Isaque em Gerar, mas ao chegar ali, os habitantes daquele lugar perguntaram a Isaque por Rebeca. Ele, preocupado de ser morto naquele local, por causa de Rebeca, que era muito formosa, ele disse: É minha irmã. Mais um dia, o que aconteceu? O rei Abimeleque, olhando pela janela,
deparou com Isaque brincando com Rebeca, sua mulher. Então o rei mandou chamá-lo e disse: na verdade, ela é tua mulher. Como disseste que é tua irmã? Isaque respondeu dizendo-lhe: é porque temia aos homens dessa terra e dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. Mas o rei continuou a reclamar, dizendo para Isaque: o que é isto que fizeste? Certamente poderia deitar alguém deste povo com sua mulher e traria sobre nós um delito. Veja como o rei, apesar de ser ímpio, refletiu de forma certa e correta nesse caso. Creio que Deus abriu a mente do rei para proteger Isaque da maldade daqueles homens daquela terra. Apesar de Isaque ter falado algo que não poderia ser dito, dizendo: ela é minha irmã, ele tinha, certamente arrependido. Depois que o rei chamou, que abriu os olhos dele, falou que ele havia falado, que não poderia ter dito. Em vez de falar que era esposa, falou que era irmã. Ele deve ter arrependido, pedido perdão a Deus. Ele tinha que ter confiado em Deus que ia protegê-lo. Ele teria que ter dito a verdade para os homens daquela terra. Ele teria que ter dito: ela é minha esposa. Ele mentiu, mas creio, irmãos, como eu disse, que ele arrependeu. Ele deve ter arrependido. Por isso o Senhor, através do rei, o protegeu, porque o rei Abimeleque soltou um edito para todo o povo daquela terra, dizendo: qualquer que tocar em Isaque, sua mulher será morto. O melhor mesmo, queridos, é confiarmos em Deus, que pode todas as coisas, e não agirmos com as nossas próprias mãos. Deus já havia prometido abençoá-lo e protegê-lo de todo mal. A palavra do Senhor é fiel e cumpre nos propósitos que Deus já tem de antemão para uma família, para uma pessoa, para uma nação. Ele já tinha declarado para Isaque que ia protegê-lo. Então Isaque tinha mais é que confiar no Senhor e falar a verdade. Por isso ele passou aquela vergonha, aquele vexame de ter o rei mandado chamá-lo e dizer-lhe: você falou que é sua irmã? E ela é sua esposa? O que é isso? Poderia alguém ter tocado nela e você traria sobre nós um delito? Olha que vergonha para Isaque, de ter falado uma palavra diferente da que ele devia ter relatado. Ele deveria ter dito para o rei que era sua esposa, porque Deus estava pronto para protegê-lo. O Senhor havia prometido e ele não confiou. Ele quis dar um jeito com a sua própria boca, com seu próprio eu, com o seu próprio pensamento, mas não é isso que deve ser feito. Ele fez igual Sara fez com Abraão, quando Deus demorou de providenciar o filho Isaque para vir ao mundo. Ela deu um jeito querendo ajudar a Deus, ao Senhor, que não precisa da ajuda humana, muito pelo contrário, nós é que precisamos do Senhor. E ela, querendo dar um jeito, entregou a sua serva para que Abraão com ela pudesse ter um filho, querendo ajudar a Deus. Deus não precisa, querido, das nossas ajudas, é porque Ele é que nos ajuda, é Ele que nos ampara, é Ele que nos dirige, é Ele que nos livra do mal. Isaque também cometeu este erro. Ele, em vez de confiar no Senhor, foi agir com seus próprios pensamentos, com a sua própria ideia, com a sua própria boca. Não é isso que nós devemos fazer neste mundo. Devemos colocar a nossa confiança toda no Rei da Glória, Jesus Cristo, o Senhor, que pode todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Fique na bênção e na graça do Senhor. Amém.